O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco, de cabelos e barba grisalhos. Afonso usa um óculos de armação de metal fina e veste uma camisa de jeans azul claro sobre uma blusa branca. Ele está sentado em frente a uma estante repleta de livros e artigos de decoração. O convidado é o escritor português Afonso Cruz, um homem branco, calvo e de barba. Afonso está sentado em frente a uma estante com diversos livros e usa uma camisa laranja. Vou falar palavrão. Eu vou começar falando da próxima. Muito boa noite a você que está nos assistindo. Muito bom dia ou boa tarde para quem assistir depois aí nas repetições que essa live tiver pela vida. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 34 anos no mundo presencial e há um ano e pouco, mais ou menos, nesse mundo, digamos, de plástico, vidro e outras coisas que a pandemia nos lançou através dos telefones celulares, dos computadores e tanta coisa por esse mundo digital. Para nós do Sempre um Papo nem tão complicado assim foi, porque a gente grava esses programas presenciais e os lança no mundo virtual, no Facebook, no Twitter, no Instagram, há mais ou menos uns 20 anos ou mais. Então você que está aí nos assistindo nesse ambiente do YouTube, tem quase 500 programas de 1 hora cada gravados com autores basicamente autores brasileiros e portugueses. Então entra aí, tecla esse sininho para receber as nossas próximas atrações e, é claro, inscreva-se no nosso canal. Hoje a gente tem a alegria de receber, eu confesso e aqui faço um meia-culpa de não ter feito isso antes. Eu já deveria ter conversado aqui com o Afonso, esse meu xará, Afonso Cruz, há muitos anos. E esse mundo é estranho. Estamos aqui hoje, né, em 2021, conversando por esse mundo digital. Muito boa noite, querido Afonso Cruz. Boa noite, boa noite. Já são 23 horas, né? Aqui são, sim, 23. Tá. Perto disso, sim. Bem, gente, nós estamos aqui reunidos para falar dos 3 livros que o Afonso publicou pela Dublinense, editora do Rio Grande do Sul aqui. A Boneca de Kokoschka. Falei certo? Kokoschka, sim. Kokoschka. É quase. Quase. Nem todas as baleias voam. E vamos comprar um poeta. Afonso Borges segura nas mãos os livros do autor Afonso Cruz. O primeiro, A Boneca Kokoschka, tem a capa amarela com a ilustração de um pássaro dentro de uma gaiola. O segundo livro, Nem Todas as Baleias Voam, tem a capa vermelha com a ilustração de uma baleia jubarte. O terceiro livro, Vamos Comprar um Poeta, tem a capa azul e a ilustração de um homem de chapéu e terno com a mão nos bolsos da calça. Teatro, fez não ficção, é ilustrador, escreve para jornais, colunista, articulista, músico. Eu tenho mais um monte de coisa aqui que eu não vou contar para ver se ele pode falar alguma coisa, né? Xará, muito obrigado, boa noite. E que você começasse falando o seguinte: Obrigado. Faz um histórico dos livros que já são publicados, foram publicados aqui no Brasil, por favor, além destes da Dublinense. Eu creio que o primeiro que foi publicado no Brasil foi Os Livros que Devoraram o Meu Pai, que é uma novela juvenil, foi publicada na Leia Brasil. Depois tenho 2 livros na Peirópolis, uma editora de São Paulo, um álbum ilustrado chamado A Contradição Humana e um outro livro um pouco mais difícil de classificar em relação no concerne ao público-alvo, chamado O Pintor Debaixo do Lava-Loiças, que é um livro também um pouco especial para mim, porque tem a ver com a minha família, etc. E que fica, enfim, foi publicado em Portugal para adultos, mas tem sido divulgado noutros países para jovens
ou jovens adultos e por aí. Além desses, tenho ainda no CSU um livro só de ilustração, portanto um livro silencioso, não tem texto, chamado Capital, e tenho ainda na Companhia das Letras um romance chamado Flores, e na Alfaguara outro romance titulado Jesus Cristo bebia cerveja. Nossa, bem, eu vou fazer a pergunta que todo mundo deve se fazer, mas como nós estamos começando aqui essa nossa trajetória, que eu espero que seja longa aqui no Sempre um Papo, como estão de tantos autores, eu queria te pedir para dizer... Só uma pequena, porque como estávamos a falar da Dublinense, e tenho 3 livros na Dublinense, que iremos falar mais adiante, até provavelmente com mais profundidade, mas já agora, já que era um catálogo e uma lista de livros que estão publicados no Brasil, também vamos comprar um poeta, Nem Todas as Baleias Voam, e a Boneca de Cocosca, que já tinham sido nomeados antes. Tá bom. Você só não falou dos 2 da companhia, falou? Falei, sim. Um foi publicado, e o Flores, e será um outro, espero que em breve, chamado Princípio de Karenina. Tá, isso que estava faltando, porque será publicado ainda, né? A pandemia parou. Isso. Parou muitas... Isso, houve muita coisa que ficou estagnada. Então eu queria que você, assim, desse monte de coisa que eu falei, como é que você... por onde você caminhou? Porque você poderia ter sido ilustrador, músico, o Zé, e também apenas incorporou. Como é que foi essa miscelânea que você chegou nesse ponto? Sempre tive uma relação muito forte, desde criança, com a imagem, mas também sempre tive com a leitura. Nunca se transformou em escrita, ou até determinada idade não se transformou em escrita. Eu comecei a publicar em 2008, já tinha 37 anos, e nunca pensei ser um escritor. As minhas ambições, quando criança e jovem, eram talvez vir a ser autor de quadrinhos de banda desenhada. E o que aconteceu foi que sempre tive essa relação muito forte e muito presente com o desenho. Estudei Belas Artes e a determinada altura comecei também a trabalhar com desenhos animados, com cinema de animação. E a literatura aparece por acaso, tal como também apareceu por acaso o cinema de animação, porque foi uma área que eu nunca pensei vir a fazer parte. Mas durante cerca de 10 anos ou mais de 10 anos acabei por trabalhar com cinema de animação. Você fazia o que no cinema? Você fazia os letreiros, o roteiro, a ilustração? Não, desenhava maioritariamente, ainda que em Portugal, na altura, estamos a falar do início da passagem dos anos 80 para os anos 90, não existia uma indústria de desenhos animados, e porque maioritariamente eu trabalhei com desenhos animados, e não havendo uma indústria, toda a gente tinha de fazer basicamente tudo. Portanto, eu comecei a desenhar, mas rapidamente cheguei a dirigir alguns filmes, e passado 2-3 anos trabalhava tanto como desenhador como diretor, e portanto acabava por fazer quase a linha de montagem toda do princípio até ao fim. Gente, então isso te deu um sentido de compreensão do processo todo muito apurado, né, Afonso? Curiosamente sim. A animação e o processo de fazer animação acabou por ser depois uma espécie de escola. Organizou muito a minha maneira de pensar e a minha maneira e de estruturar a narrativa, e mais tarde acabei por utilizar os mesmos métodos na escrita, na literatura, sem saber que isso já existia e que já eram métodos mais debatidos e estudados, mas na altura eu achei que aquela adaptação da animação para a literatura era uma epifania, era algo que fazia todo o sentido. E de facto sim, nós quando... enfim, não para todos os escritores. Há escritores que se sentam, começam a escrever e não planeiam absolutamente nada, e, portanto não estruturam a sua história antes disso.
Na animação, normalmente, e isto não é uma regra, porque nas artes não existem regras assim tão taxativas, mas a animação normalmente é relativamente organizada, isto é, eu quando começo a fazer um plano e tenho de fazer a minha mão mover-se de um extremo do plano para o outro extremo do plano, eu começo de um lado, mas o meu segundo desenho não é logo a seguir, não é a mão desenhada a seguir e depois vou caminhando até ao outro limite, não, desenho o primeiro e desenho o último, e depois desenho intervalos entre os desenhos, vou sempre desenhando intervalos. Até existe uma profissão na animação que são os intervalistas, são as pessoas que só fazem os intervalos dos desenhos principais. E isso foi-me extremamente útil, foi uma ferramenta perfeita para depois planear um enredo, uma intriga, uma história, porque a partir daí eu fiz, e sempre trabalhei assim, começo por criar um contexto, começo por criar uma ambiência e dessa ambiência eu tenho o resultado, tenho mais ou menos o final e a segunda etapa basicamente é escrever o fim, e, portanto acabo por ter aqui as mesmas noções que tinha com o desenho animado. É curioso porque os seus livros são muito visuais e é interessante também porque é uma tendência moderna, a coisa do entendimento da obra junto com a imagem, né? Os seus livros sim, já viraram... Sim, eu acho que nós estamos rodeados de imagens, estamos sempre a consumir imagens, é uma das coisas mais comuns na nossa vida. E algumas descrições que no século XIX, por exemplo, eram necessárias, como por exemplo uma rua de Paris, hoje em dia serão menos necessárias. Já toda a gente sabe mais ou menos qual é a ambiência parisiense, não necessita de grande detalhe e grandes pormenores, e portanto muitas vezes os escritores evitam aquelas descrições minuciosas que se fazia na literatura do século XIX e princípio do século XX, que às vezes enchiam páginas e páginas sem qualquer ação, apenas para descrever o contexto. Nós hoje já temos essa imagética, esse ambiente mais ou menos definido, e saltamos esses passos. Hoje em dia os escritores saltam muito esse espaço, o espaço da descrição. E que tem que ver, acho eu, com esta nova forma de consumir entretenimento, consumir cultura, etc., que é muito mais vocacionado para a imagem. E claro, faz com que a própria estrutura literária tenha mais que ver com o cinema, seja de certa maneira mais rápida na condução do enredo ou da história, e se aproxime mais também dessa cultura audiovisual que é omnipresente nas nossas vidas. É interessante porque essa síntese que você acabou de elaborar, ela é própria, ou você imagina que as pessoas também se sintam assim? Porque nem sempre as pessoas viajaram tanto, ou as imagens já... Mas as imagens viajam muito. As pessoas podem não viajar, mas as imagens sim. E as pessoas têm muito presente o que é que significa uma paisagem do Vietnã, por exemplo, do centro do Vietnã, e reconhecem determinadas formações geográficas como sendo de lá. E quando a fotografia não era disseminada dessa maneira, as pessoas não tinham essa noção. Mas não é de facto preciso viajar fisicamente para ter uma percepção quase genérica e imagética do mundo à nossa volta. E por isso creio que é uma coisa natural, é natural para o fruidor e é natural para o autor que determinados dados sejam tidos como a priori. Certo. E você, quando deriva da literatura para outras artes, isso hoje para você é puro entretenimento ou você encara sério? Como, por exemplo, a harmônica no grupo...
The Soaked Lamb. Eu tenho uma relação com a música menos comprometida do que tenho com a literatura. Isto é, a música para mim não é uma arte secundária porque me dá coisas que são essenciais, mas não é uma atividade que me dedique 100% ou com a mesma dedicação com que o faço em relação à literatura, por exemplo, e mesmo em relação à ilustração. E por isso há aqui assim algumas diferenças entre estas expressões artísticas. Você toca o quê, Xará? Eu toco maioritariamente instrumentos de cordas, a guitarra, o ukulele, banjo, a guitarra havaiana e toco depois a harmónica de blues, por exemplo, e às vezes muito raramente canto, não é muito raramente, mas raramente, digamos assim, canto, como eu digo, simplesmente para estragar algumas músicas, porque temos uma ótima vocalista que canta muito bem e não merecia ter uma segunda voz como a minha. E tem como acessar pelo YouTube algum? Sim. Há vários vídeos e no Spotify há pelo menos 2 ou 3 discos, 2 ou 3 álbuns. Mas vai ser agora, hoje. Bem, dando uma paradinha aqui, agradecer o pessoal que está aqui nos assistindo pelo YouTube, a Mara Arruda, Érica Bombardi, Júnia Paixão, muito obrigado, Gabriel Santabala de novo, Maria Tereza Ginde de Oliveira, Nair Maria Souto, Janaína Eduíges, muito obrigado. Recentemente vamos comprar um poeta. Muito obrigado. Raíssa Kikuchi, Pedro Muriel, nosso poeta maravilhoso. Você tinha mesa de luz? Você fazia animação no Flash 4? O Pedro está te perguntando aqui. Usava mesa de luz, claro, porque eu comecei nos anos 90 e, portanto, na altura o Flash não existia. Na realidade, os PCs ainda não eram generalizados, as pessoas não estavam democratizados e as pessoas não o usavam. E por isso eram precisos computadores muito, muito especiais para fazer os renderings da animação. E, portanto, inicialmente a animação era toda feita em desenho, ou quando eu comecei a trabalhar era toda feita em desenho e pintada e sequenciada já nesses computadores extremamente caros e que ocupavam uma sala. E, portanto, não havia essa hipótese de animar já à partida no computador, como acontece como aconteceu, ou passou a acontecer com o Flash, por exemplo. Aqui nosso grupo já está de Literatura Liberdade, já está quase todo aqui, ó. O Zé Santos mandou uma aqui para você. Um abraço para o Zé Santos. Zé Santos, do Afonso com o Soaked Lamb. Zé matando a gente de inveja, como sempre. Nádia Gottlieb, muito obrigado, querida Nádia. Chico Mendonça já está aí presente. Olha o nosso grupo chegando. Zé Eustáquio Machado, obrigado por estar conosco. Mas vamos voltar para a literatura, não necessariamente, é claro. Vamos falar um pouquinho dos livros da tua... Eu fico os teus títulos são tão curiosos que, como eu te disse antes da gente começar, quando eu escrever um romance, vou mandar ele para você, eu sei que dá o título, viu? Porque é maravilhoso o título. Então vou mandar os livros, você faz os comentários, tá? Eu arranjo, sim, eu arranjei uns títulos. Vamos comprar um poeta, fala um pouco dele. É um livro que saiu durante uma crise financeira, aliás, mais uma crise financeira que Portugal atravessou, numa altura em que o Ministério da Cultura foi extinto, que não é inédito, mas é raro, e eu sentia na altura, como aliás sentia muita gente ligada às artes e à cultura, que estávamos com um problema, estamos a viver um problema grave, que é este desprezo e desrespeito que se tem pela cultura, especialmente em períodos críticos, e que na realidade acabam por prefigurar um erro tremendo, porque todos os estudos indicam
que de facto a cultura gera mais emprego do que a maior parte dos setores económicos, gera mais lucro e por aí fora. Não que seja o seu objetivo, mas por consequência acaba por fazê-lo. E portanto, seria, pelo menos a médio prazo, seria um dos melhores investimentos. E nós sabemos bem o que é que a cultura pode fazer por um país. Eu não vou visitar Espanha por causa da SEAT ou de uma marca qualquer de carros. Eu vou visitar a Espanha por causa do Picasso, eu vou visitar a Espanha por causa do Dalí, do Miró, por causa do Cervantes e por aí fora. Eles fizeram muito mais pelo país do que a maior parte dos outros setores. Se juntarmos a isto também a filosofia e a ciência, que são áreas que não são à partida, não servem à partida para gerar lucro, nós temos aqui um grupo de atividades das mais importantes para a sociedade, aquelas que de facto alavancam a sociedade, que a fazem crescer, que a fazem melhorar, que a fazem ser mais justa e por aí fora. E o que acontecia e o que acontece muitas vezes nestes períodos de crise, e eu percebo qual é a urgência, mas isso apenas reflete a falta de política anterior, ou seja, nunca antes se investiu em determinados setores, e por isso quando se chega a um período de carência, a um período de escassez, corta-se naquele que é menos urgente. E de facto a cultura neste sentido acaba por ser menos urgente, mas é a única maneira que nós saímos das crises, porque é através dela que nós temos criatividade, é através dela que temos ideias, é através dela que nós podemos até criar novas empresas, novos produtos e por aí fora, porque a indústria, a tecnologia, tudo isto acaba por funcionar precisamente com a inovação científica, a inovação do pensamento, também da filosofia e das artes. Portanto, são estes os geradores de ideias e são estes que nos permitem ou nos permitirão sair das recorrentes crises que vamos passando. E, portanto, este é um livro que se passa que foi escrito neste contexto. E que tem muito a ver com este desprezo que se tem pela cultura, daí a ideia de comprar um poeta quase como um animal de estimação que se leva para casa e que se alimenta, porque corria muito a ideia também em Portugal, que aliás é histórica, Aristóteles também comentava isso, porque era muito criticado em relação à filosofia, porque diziam que a filosofia não gerava lucro, mas sempre foi uma área muito, muito desprezada, e a maior parte da política acaba por não investir ou não investir minimamente o que seria expectável na cultura, mas quando há um escritor ou que ganha o prémio Nobel, ou um ator que ganha um Oscar ou um Emmy, etc., aparece o político a abraçá-lo e a dar-lhe os parabéns e mais uma medalha e não sei o quê, sem nunca ter investido antes para ele ter o sucesso que conseguiu. E portanto há aqui uma contradição que devia ser sanada, e já temos uma sociedade com milénios, já poderíamos ter resolvido esta questão. E portanto este é um livro de uma menina que compra um poeta, e esse poeta acaba por mudar essa família para onde foi viver, ou com quem foi viver, e muda numa série de aspectos e camadas. Não muda economicamente também, mas muda especialmente nos afetos, nas relações, na compreensão do mundo e por aí fora, que na realidade são coisas bem mais importantes para nós do que simplesmente ter muito dinheiro. E convém não esquecer, é uma coisa básica, mas convém não esquecer que as coisas mais importantes da nossa vida continuam a ser a amizade, o amor e por aí fora, e não propriamente ser milionário. Você escreveu esse livro ontem no Brasil, anteontem no Brasil, semana passada no Brasil, e ele foi publicado com tanta rapidez. Que coisa impressionante, tem menos de um ano que você escreveu. É verdade. A questão é que ele é sempre atual porque é difícil perceber isto, porque os efeitos da cultura não são imediatos, e como não são imediatos, as pessoas acham sempre que não têm efeitos, quando na realidade as suas consequências são fortíssimas na sociedade. E vale para tudo, porque por exemplo,
mesmo, vamos imaginar um país que não tenha este tipo de cultura, vamos imaginar que não tem pintura, não tem arquitetura, não tem uma série de expressões artísticas ou culturais que são afetas à maior parte das culturas como as conhecemos, ainda que seja aqui uma coisa meio estereotipada, mas não interessa. Avaliando que não se teria nada, mesmo assim nós precisamos de cultura para preservar o meio ambiente, isto é, se não tivermos cultura também estragamos aquilo que é natural e que não é artifício, que não foi criado. E acontece em Portugal e há de acontecer, claro, no Brasil, e acontece no Brasil. Por exemplo, em Portugal, no Algarve, houve, que são se calhar as praias com mais sucesso portuguesas, e o que aconteceu nos anos 80, 90 foi que não houve legislação e as pessoas construíram prédios, hotéis, etc., junto às praias, estragando a paisagem natural e a beleza natural que elas tinham. E porquê? Precisamente por falta de cultura paisagística. O mesmo acontecerá no Brasil por uma série de outros motivos, e alguns bastante mais graves, enfim, com a Amazónia e por aí fora. A destruição da natureza acaba por destruir também um país, e mais tarde ou mais cedo acaba por ser algo desinteressante, porque foi estragado por pessoas que não tinham cultura e que não sabiam valorizar aquilo que tinham, ou melhor, valorizavam o impacto económico imediato, sem pensar que não tem que ver com o amanhã, tem que ver com o depois da amanhã e com o depois da manhã e por aí fora, tem que ver com as nossas vidas e com o futuro das nossas vidas, e não com o momento imediatamente a seguir. Aqui no YouTube, a Sueli Machado, ela estava lá no Instagram, correu para cá. Muito bem, Sueli. Está dizendo que Luís XV, Sueli Machado, Sueli XV já dizia que na França, deixa eu falar direito, Luís XIV já dizia que a França, diferentemente de outros países europeus, só ficaria conhecida não pelas guerras, mas pela elegância e importância das suas artes. O que o Afonso falou. O Léo Cunha manda um abraço, diz que adora os seus livros infantis e adultos. A Raíssa diz que só comprou seus livros por causa dos títulos. Não é só por isso. É isso. Vamos lá. Tinha uma carreira só com títulos. As baleias. Nem todas as baleias voam. Nem todas as baleias voam é um livro, como eu costumo dizer, da mesma família da Boneca de Cocosca, porque tem alguns protagonistas em comum, ou algumas personagens em comum, em particular Isaac Dresner e a Cecília Kassev. E é um livro que se passa durante a Guerra Fria, e nesse aspecto não difere muito da problemática do vamos comprar um poeta, porque também aqui o que nós temos como base, como a base do enredo, foi um plano da CIA, dos americanos, para tentar ter alguma vantagem na Guerra Fria. E a ideia deles foi tentar cativar os jovens, tentar cativar a população jovem. Neste caso eu falo da música, porque o plano chamou-se Jazz Ambassadors, ou seja, os embaixadores do jazz. Eles levaram uma série de músicos norte-americanos tocar para lá da Cortina de Ferro, portanto na Sérvia, em Moscovo, uma série de países, e uma série de cidades e países, e com isto seduzir as populações ligadas à União Soviética e à própria União Soviética. Mas eles também tentaram fazer o mesmo com as artes, especialmente com o expressionismo abstrato, com artes que eles aliás abominavam. Eles detestavam aquilo, eles detestavam o jazz que iam levar aos outros países, detestavam aquele tipo de arte, mas como achavam que podiam seduzir, podia servir como arma, acabaram por utilizar a arte nesse contexto. E é muito curioso que uma organização sinistra como a CIA use a arte, que não gosta nada, como arma. E o que acontece aqui é que há um reconhecimento do poder
da cultura e do poder da arte para mudar mentalidades. E essa parte sempre me fascinou, desde que soube deste plano da CIA. E portanto este livro insere-se nesse contexto, ainda que fale de coisas um pouco diferentes, sobretudo a relação entre o abandono, a ausência do outro, mesmo quando está perto de nós e por aí fora. Portanto é um livro muito humano nesse sentido, tem que ver com as relações, sobretudo entre pessoas que se amam e que se acabam por se perder algures no seu caminho, mas o contexto do livro é esse que falei antes, ou seja, o da Guerra Fria. A Rosemary Silveira diz que importa vários livros do Brasil que não estão aqui, e que ela tem um que faz inveja em todo mundo, que é Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. Você trazer essa preciosa. Ela diz que não aguenta mais pessoas ficar pedindo ela emprestada e que ela não empresta para ninguém. Sim, o Para Onde Vão os Guarda-Chuvas é o meu romance mais extenso, com mais páginas, e é normalmente o preferido dos leitores. Pelo menos há muitos leitores que o têm como favorito. É um livro que já não é da mesma família destes que acabei de falar. Ele passa-se no Oriente, na Ásia Central. Na verdade ele passa-se no Paquistão, ainda que eu não nomeie o país. O país não é nunca nomeado, mas passa-se no Paquistão. E é um livro sobre a perda, tem que ver com a perda de um filho. Portanto, o protagonista, e já estou aqui a desvendar uma parte que não é fundamental, não estrago o livro a ninguém, mas tem que ver com a perda de um filho. Portanto, há aqui uma personagem que acaba por ver o seu filho ser assassinado à sua frente por soldados americanos. Portanto, tem também que ver com o conflito islâmico e americano, e com a intervenção militar americana na Ásia Central, ou no Médio Oriente, neste caso é na Ásia Central, e sobretudo tem que ver com o perdão e com a nossa capacidade de lidar com a perda. Daí o título, chama-se Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, porque há objetos que nós perdemos perdemos com muita frequência e não voltamos a encontrar, como por exemplo guarda-chuvas, cascóis, óculos escuros, luvas, as meias e por aí fora. Há objetos que desaparecem das nossas vidas, canetas, esferográficos, é verdade, que desaparecem das nossas vidas e que não reaparecem, ou pelo menos não as encontramos com frequência. E os guarda-chuvas é mais um desses objetos. Tá. Espera aí, minha filha ligando. A live é isso, não tem jeito, vai atender ali, porque ela está lá na casa de uma amiga agora. Sim, agora é muito comum, eu às vezes estou em casa, especialmente, agora é de noite, mas durante o dia, às vezes chegam os correios, tocam à porta, chegam os meus filhos e por aí fora. Me fala um pouquinho, dá uma, se você tivesse que dar uma, digamos assim, uma explicação para o leitor brasileiro. Você é um autor que tem mais de 30 livros. Como é que você os selecionaria? Como é que você os diria? Como é que você se explicaria para os leitores, quem quer te conhecer mais profundamente? Eu tenho livros de muitos tipos, livros com características bem diferentes. Tenho, por exemplo, uma enciclopédia que não está publicada no Brasil. Aliás, tem muito poucas traduções, tem apenas uma. Para espanhol, que é uma enciclopédia falsa, e só com essa enciclopédia eu tenho 7 volumes. São 7 volumes de uma enciclopédia completamente inventada. Espera aí, mas o que tem dentro da enciclopédia? 7 volumes? O que tem nela? Qual o conteúdo? O conteúdo é uma espécie de uma enciclopédia verdadeira, mas o seu conteúdo é todo ficcionado. Há muitas citações de livros. Você é uma espécie de Google falsificado, então? Sim, é quase isso. Na enciclopédia fala-se de tudo e mais alguma coisa. Há poemas, há aforismos, há mini-ensaios ou micro-ensaios, há contos, e normalmente estão atribuídos
a determinados autores, que às vezes não existem, a maior parte dos casos não existem, são inventados, os livros também são inventados, às vezes é um pouco difícil perceber o conceito e pior ainda, perceber se de facto eu estou a inventar ou estou aqui a relatar algo que é mais ou menos obscuro, mas ainda assim verdade. E claro, tem uma bibliografia também ela falsa, às vezes atribuo, pode acontecer que exista uma frase que alguém disse, mas eu atribuo erradamente a outro autor que também pode existir, e portanto há falsas citações, o que se chama pseudoepigrafia, que acontece muito hoje em dia no Facebook. Nós sabemos perfeitamente que de vez em quando aparece aí uma fotografia do Fernando Pessoa a dizer uma coisa que ele nunca disse, ou da Clarice Lispector e por aí fora, a dizerem coisas que jamais disseram. E a enciclopédia é um pouco isso. Nasceu foi antes desta pseudoepigrafia toda que existe nas redes sociais, mas é toda uma invenção. Por exemplo, no último volume, ainda que existam coisas que são verdade, e é curioso porque eu normalmente uso as evidências, os factos mais estranhos, aqueles que são reais, mais estranhos, utilizo na enciclopédia e os outros invento. E normalmente as pessoas acham que os factos verdadeiros, os poucos verdadeiros que existem na enciclopédia, são falsos quando são factos. E para dar um exemplo, no último volume, no volume mais recente que saiu, eu falo da existência de unicórnios, e as pessoas lerão o texto pensando que eu estou a inventar e que é fantasia, ficção, etc. Mas de facto os unicórnios das tapeçarias medievais eram bodes e não cavalos, e se vocês tomarem atenção e olharem para as tapeçarias e desafios a fazerem, verão que não são cavalos, mas bodes. Têm as patas fendidas e têm barbicha, como eu. Legal. E portanto verão que são bodes e não cavalos. E portanto o que acontecia, e que depois foi feito e reproduzido nos anos 40 nos Estados Unidos, e mais tarde por um casal de New Age americano também, os Zell, foi que eles aperceberam-se da maneira de criar unicórnios a partir de bodes, que eles têm uma espécie, estes animais têm uma espécie de sementita onde nascem os cornos, e estas sementitas a determinada altura, com um procedimento extremamente simples, conseguem ser unidas no centro da testa, e os dois cornos nascem entrelaçados num só. E portanto cria-se então um unicórnio. E também podem ver várias fotografias destes unicórnios criados então nos anos 90, nos anos 80, acho que nos anos 90, por este casal, os Zell, que aliás eles quiseram patentear a ideia dos unicórnios. Mas isto para dizer que a enciclopédia às vezes fala de determinados assuntos que parecem completamente ficção ou fantasia, e não são de todo. Depois, além disso, tenho os livros ilustrados. Eu tenho muitos livros ilustrados para idades muito diferentes. Alguns são para adultos, outros são para crianças, outros são para jovens, outros são para toda a gente. O que eu espero é que sejam para toda a gente. Não fico contente quando um livro serve apenas às crianças. Tenho algumas novelas que podem ser lidas por jovens, depois tenho os romances para adultos, tenho um livro muito grande de não ficção chamado Jalan Jalé, que são uma série de ensaios, relatos de viagem sobre literatura, arte, filosofia, ciência, etc. Tenho um livro cujo tema faz parte da antropologia, chamado Macaco Bêbado Foi à Ópera, e que fala da importância do álcool na cultura e para a evolução do ser humano. Do álcool gel, enfim, ou do álcool para beber? O álcool para beber, o gel não tem importância nenhuma. Agora sim, né? Agora tem, né? Tá, legal. A Rosa, tô aqui, deu uma distraída que a Rosa postou uma coisa legal aqui. Rosa Freire de Aguiar, do nosso grupo. Ela diz que há uma enciclopédia desse tipo em Literatura Nazista na América Latina, do Roberto Bolanho.
Sim, sim, sim. Aliás, ela falou, mas 7 não é. volumes é demais. 7 é muita Sim, coisa. por exemplo, o caso também do próprio Jorge Luís Borges, que tem a enciclopédia, a História Universal da Infâmia, não é um formato novo. Ainda que em termos de continuidade, sim, eu fui mais teimoso do que o Jorge Luís Borges. Eu lembro uma vez jantar com o Manguel e ter dito que me sentia uma espécie de escravo do Borges, porque estava a realizar o sonho dele de escrever uma enciclopédia falsa. E quase todos os anos tenho publicado um volume mais. Nos últimos 2 anos não, ou 3 anos, porque tenho sempre alguma necessidade de em cada volume acrescentar algo novo, algo interessante, algo que seja de ruptura, e como no último volume senti algumas dúvidas em relação a ele, acabei por deixá-lo em pousio. Está à espera de melhores dias, mas agora já estou mais confortável e sairá para o ano. Xará, como é que você lida com o tempo hoje em dia? Porque um livro tem um tempo para ser escrito que é muito diferente. Tem escritores que gastam um tempo, uma vida para escrever 3, 2, 4 romances. Me parece que você tem uma relação favorável com o tempo e a escrita, né? Sim, tem também que ver com o tipo de escrita, com aquilo que pretendemos da literatura, com o nosso próprio feitio, etc. Eu tenho alguma dificuldade não, acho que não há aqui nenhuma hierarquia em relação a à ideia de publicar muito ou de publicar pouco. Nós temos vários exemplos de ambos os lados da barricada e com grandes escritores. Basta ver agora um dos mais recentes prémios Camões foi o Radwan Nassar, não é? Que publicou pouquíssimos livros e são todos belíssimos. Mas também é verdade que muitas vezes encontramos escritores muito prolíficos que têm uma obra impressionante, e aí podemos incluir, se calhar é o mais comum, aliás. E mesmo nas outras artes encontramos também relações semelhantes com a pintura, por exemplo, ainda que aí tenha mais que ver com o próprio tempo, com os tempos em que a pintura é praticada. Mas, por exemplo, nós sabemos que Leonardo da Vinci demorava 10, 12, 15 anos a pintar um quadro, e sabemos que Van Gogh pintava 3 numa manhã. E isto não quer dizer nada em relação à qualidade de nenhuma destas obras, quer dizer apenas que são coisas diferentes, feitios diferentes, maneiras de pintar diferentes, etc. E na literatura também existem estes ritmos que são característicos de cada pessoa. Alguns demoram mais tempo, os livros são pensados de maneira diferente, outros não. As coisas dão-se de uma maneira mais imediata, mais repentista, se calhar mais intuitiva. Eu quase ia esquecendo, nós temos que falar da boneca de Koskova. Isso. Dei uma saída e esqueci. A boneca Kokoschka tem que ver com um pintor austríaco. Não, volta aí, peraí, é Koskova. Kokoschka. Quer dizer, eu digo Kokoschka na realidade, porque também não sei exatamente qual é a pronúncia do nome desse pintor. Mas era um pintor austríaco, um dos mais conhecidos à época, juntamente com Egon Schiele e com Klimt, sendo Klimt o mais conhecido, portanto tem uma obra que é muito iconográfica, que é o Beijo, mas este será talvez o menos conhecido dos 3, mas tem uma história de vida curiosa. Foi também o que durou mais tempo e que foi pintando durante mais tempo dos 3. E ele a certa altura apaixonou-se por uma mulher que partiu os corações de todos os homens da época. Foi o primeiro beijo do Klimt,
essa a Alma Mahler, esta mulher de que falo, casou-se com o Gustav Mahler, com o compositor, depois com o arquiteto Gropius, e teve então e mais uma série de outras paixonetes, mas acabou por se casar acabou por ter uma relação com Oskar Kokoschka, e a relação deles foi muito intensa, muito febril, e quando terminaram, o Oskar Kokoschka não conseguia lidar com a separação. E o que é que ele decide fazer? Decide mandar construir uma boneca igual à Alma Mahler, igual à sua amada, e viveu com essa boneca durante cerca de um ano, em que passeava com ela, importava vestidos de Paris para a vestir, perfumes e por aí fora. Ia com ela à ópera, obrigava as criadas, como se chamavam na altura, obrigava as criadas a criarem boatos sobre os seus patrões. Portanto, quando iam ao mercado, elas tinham de inventar histórias sobre a patroa, que na realidade era a boneca, o Kokoschka acreditava que era a boneca, e até que um dia, bêbado, acabou por partir uma garrafa de vinho na cabeça da boneca, e acabou-se este romance estranho entre um homem e um ser inanimado, mas que é quase mitológico, né? A ideia de Pigmalião, de uma série de relatos lendários em que pessoas tentam, como o Golem, por exemplo, na tradição judaica, em que pessoas tentam dar vida a seres inanimados ou a entidades inanimadas. E o que para mim transparece numa tentativa deste género é que é uma excelente metáfora também da própria ideia de cultura, que é um ser humano não nasce ser humano, é transformado num ser humano graças a outro ser humano. Portanto, é o outro ser humano que nos transforma em seres humanos. Porque se eu nascer no meio de lobos, eu não aprendo a falar, eu não aprendo a caminhar, não me torno bípede. E, portanto, algumas coisas são para eu ser ou ter as características de um ser humano, eu preciso de outros seres humanos. E preciso que haja essa crença no outro. E a boneca de Kokoschka é muito sobre isso, ou seja, eu usei a metáfora deste pintor, do amor que ele tinha à Alma Mahler, a ponto de poder acreditar que poderia tornar uma boneca, ou fazer com que uma boneca tivesse o peso e o valor de um ser vivo. E portanto uso como metáfora ao longo do livro para uma série de questões e uma série de acontecimentos ao longo da história. Interessante, né? Porque no fundo é o grande mistério da arte, né? A beleza se define exatamente nisso. Quando você consegue dar vida a um objeto inanimado, uma escultura, uma pintura, aquilo passa a ter vida. Graças claro, quando tem outra dimensão, ganha outra camada. Sim. E depois é um livro que se passa também enfim, apesar de falar de uma família do século XIX húngara, porque é um livro muito complexo em termos de estrutura, tem uma estrutura difícil de definir. A personagem principal nasce uns anos antes da Segunda Guerra Mundial, ele tem cerca de 12 anos no início dos anos 40, e portanto partimos daí da Segunda Guerra Mundial para a frente, e portanto tem também muito que ver com os acontecimentos da Europa durante o século XX, não tanto na primeira metade, mais na segunda, mas seja como for, tem muito que ver com a Europa Central. Mudando de assunto, de pau para tijolo, aqui aí não usa essa expressão, não é pau para tijolo, não, né? O que Pau para tijolo, não. Não, mudando de assunto, o que me conta um pouco, a moça está pedindo aqui um pouquinho mais sobre a sua história, a Raíssa. Gostaria que você falasse um pouquinho mais o que te mantém, por exemplo, no Alentejo. O Alentejo, eu sempre quis viver no campo, sempre, desde muito jovem. Tinha 12, 13 anos e já pensava que seria muito feliz se mudasse para o campo.
E depois, mais tarde, quando a vida se o permitiu, eu acabei por mudar para o Alentejo. E a escolha do Alentejo tem também a ver com fatores económicos, mas também com as próprias características do Alentejo. O Alentejo é uma região muito pobre, muito isolada, sem transportes públicos, com uma série de problemas relativamente graves, incluindo o isolamento que já falei, mas especialmente com pessoas de mais idade. Mas é também, por isso mesmo, uma região extremamente fascinante. É um terço de Portugal, é uma região relativamente selvagem, onde, precisamente porque as pessoas são pobres, tudo acaba por ser muito genuíno, não há dinheiro para estragar a sociedade em determinados sentidos. É evidente que isto não é um elogio da pobreza, longe de mim fazê-lo, mas de facto é uma zona de Portugal especialmente bonita, porque, enfim, porque há aqui uma relação também muito forte com a natureza, por um lado, mas também e os terrenos, e porque as pessoas estão muito isoladas, os terrenos são muito grandes, temos sempre de caminhar durante muito tempo para chegar até outra pessoa, mas essa relação com a natureza, ao contrário do que acontece nas cidades, por exemplo, eu posso viver numa cidade muito bonita, mas eu vou ganhando tolerância à beleza, eu vou deixando de reparar nela. Eu posso viver numa cidade maravilhosa e vou deixando de notar esses aspectos estéticos da cidade, mas na natureza isso não acontece. Quem vive aqui, e eu conheço isso todos os dias, é que eu tenho sempre a mesma expressão de maravilhamento quando saio de casa. Portanto, a natureza não cria tolerância em relação à beleza. Nós todos os dias nos sentimos espantados e maravilhados com a fruição da paisagem, da natureza, etc. E, portanto, acaba por ser um lugar para mim muito, muito especial, onde me sinto particularmente bem. E não há outro motivo, não há assim nada especialmente filosófico, etc. à volta disto, à exceção desta crença de que seria feliz no campo e onde de facto encontrei o lugar onde me sinto mais confortável, onde me sinto mais alegre. Ô, Xará, a Valéria Andrade lhe pede se o Afonso Cruz pudesse falar 2 palavras sobre o monólogo que escreveu tendo como protagonista Inês de Castro, seria um presente. Acho que você vai dar um presente para a Valéria se você falar lá da Paraíba. A Valéria está na Paraíba, viu? Esse texto foi escrito para uma apresentação no MoMA em Nova Iorque e na realidade acabou por ser usado mais tarde. Usei-o mais tarde para compor uma personagem que entra no romance Flores. Na altura o repto foi escrever sobre personagens femininas históricas portuguesas. A mim calhou-me então a Inês de Castro e mais tarde acabei por usar a Inês de Castro e a história dela como referência para depois uma cantora de fado que é a personagem do Flores, para compor essa personagem, apesar de estarem desfasadas no tempo alguns séculos, são mais ou menos a mesma pessoa, isto é, vivem a mesma lenda, têm uma lenda em comum. Tá bom. Quem mais aqui? Fala um pouquinho, Raíssa, sobre a gravação do curso de escrita pela Doméstica. Aí há creio que já no ano passado, a Doméstica, que é uma plataforma de cursos online, neste momento creio que é a maior plataforma de cursos online, convidou-me para gravar um curso de escrita. Eu aceitei e ainda este ano, ou melhor já este ano, acabei por ir passar uma semana a Madrid e gravar esse curso, que foi relativamente trabalhoso de estruturar. Mas
Você tem feito vários com os meninos da The Book Company também, né? Sim, vários não diria, mas já fiz um ao outro. Mas este não é ao vivo, portanto é um curso que está gravado. Sim. E a única interação que eu tenho depois com os alunos é através dos fóruns. E portanto tem características um pouco diferentes desses do Eu Aprendo em Casa, dessa plataforma portuguesa. Eu vou fazer alguns cursos com eles agora. Vou fazer com Itamar Vieira Júnior. Isso. Vou fazer com... Eu gosto muito dos cursos com as pessoas ao vivo, etc. É porque legal, né? Temos uma relação mais próxima com os alunos e obviamente temos uma experiência muito mais rica do que simplesmente gravar, ainda que a gravação implique outro tipo de coisas, que é uma estruturação muito, muito profunda daquilo que vamos gravar. Não só porque tem de obedecer a uma série de critérios da própria plataforma, mas também porque tem de estar tudo muito organizado para quando formos gravar, e tem de ser tudo muito... não há muito espaço para a improvisação, portanto foi tudo muito, muito planeado, arquitetado, etc. Você quando escreve, desenha cenas? Depende dos livros. Há livros que exigem isso, ou que me pedem isso, porque e daí surgem os álbuns ilustrados, para ver se tenho uma ideia, e essa própria ideia é mais eficaz se for transmitida ou expressada ou partilhada através de imagens do que através de palavras, e portanto aí eu prefiro, como meio, prefiro então o desenho às palavras. Outro tipo de escrito, outro tipo de livros, outro tipo de ideias, pelo contrário, só podem acontecer com a literatura, e portanto aí não, evito o desenho, até porque uma das coisas muito importantes para mim é precisamente reconhecer as valências de cada uma das artes, para perceber exatamente quais são as vantagens de uma, quais são os limites dessa mesma arte, etc. Porque se eu compreender isso muito bem, não cometo aqueles erros que são mais ou menos comuns. Por exemplo, acontece muito nos escritores que escrevem para álbuns ilustrados, descreverem demasiado aquilo que está ao redor da personagem, por exemplo, ou como a personagem se veste, que é desnecessário, porque é mais eficiente no desenho. Isto é, eu consigo mostrar imediatamente aquela descrição de uma maneira muito mais complexa do que a literatura consegue fazer. Porque, por exemplo, nós os dois temos livros atrás de nós, mas se eu tivesse de descrever os livros, a lombada, como é que eles estão inclinados, as cores todas de cada um deles, etc., seria muito complicado. Mas com uma imagem isso é imediato, e a pessoa olha e vê, simplesmente vê. E portanto é importante que as pessoas reconheçam as valências de determinadas expressões artísticas e portanto as usem da melhor maneira. E por vezes é contraproducente estar a detalhar demasiadas coisas, é simplesmente aborrecido quando se pode ter uma imagem para fazê-lo, que é muito mais eficaz. Mas ao contrário também acontece, portanto há muitas limitações, as imagens também elas próprias têm muitas limitações. Há uma frase do Milor Fernandes que eu gosto muito e que cito sempre nestas alturas, porque acho que é paradigmático para explicar esta questão. Ele usa a expressão que toda a gente conhece, que uma imagem vale por 1000 palavras, e ele diz: uma imagem vale por 1000 palavras, tente dizer isso com uma imagem. E então chegamos à conclusão que não é possível através das imagens dizer que uma imagem vale por 1000 palavras, que essa seria então a valência das imagens. Xará, engraçado falar isso. Quando você estava falando sobre a questão da lombada das bibliotecas, eu me lembrei da última vez que eu vi o Milor. Eu fui à sua casa e fizemos uma longa entrevista de um domingo inteiro de entrevista. E nesse dia ele estava escrevendo, pintando, desenhando no computador o que ele chamava da Biblioteca de Borges, que era o seguinte, era mais ou menos isso aí que está atrás da gente, com o Borges desenhado de costas,
E ele estava escrevendo o título de Lombada por Lombada dos livros que ele imaginou que estariam na biblioteca de Borges. Esse desenho eu vou encontrar e vou te mandar, esse desenho do Milor. Foi publicado na revista Veja na época. Olha que engraçado você falar do Milor. Muito bom. Que eu estava pensando nesse momento, lembrei agora desse momento dele no computador, preenchendo as lombadas assim. Eu falei, mas e esse livro é qual? Ele falou, não, eu acho que este livro deveria estar na biblioteca dele. Olha que engraçado. E muito provavelmente ele teria razão, e se calhar todos os livros que imaginou estariam certos. Bem, nós já estamos caminhando para o final. Eu queria agradecer o trabalho da Raíssa Medeiros Vieira. Raíssa, como a gente sempre faz, Raíssa, hoje você vai falar o nome do Afonso em Libras. Mas faz aquela coisinha assim para eu saber a separação. Vamos lá. A intérprete de Libras, Raíssa Medeiros Vieira, demonstra como dizer o nome de Afonso Cruz através da datilologia. Eu ainda aprendo. Obrigado, Raíssa. Obrigado. Tô bom nisso. Pelo menos o meu nome você vai me ensinar direitinho. O meu não, o nosso nome. O nosso nome. Muito obrigado, Xará. Muitíssimo obrigado. Espero que essa seja a primeira das muitas vezes que a gente ainda vai conversar. Agradeço a hora tardia, já são meia-noite aí, sei que você está cansado. Queria passar a palavra para você fazer o encerramento. É claro que não podia deixar de fazer a pergunta que nos contextualiza agora, né? Como você está se sentindo, o que você está vendo, como é que você está visualizando o tempo que nós vivemos. Enfim, do lado mais otimista, como um aviso, como um aviso que na realidade acaba por ser até relativamente suave, se imaginarmos todas as possibilidades que poderiam surgir de uma pandemia com outros contornos, e avaliando que muitas destes cenários pandémicos nascem de erros humanos, ou porque se criam mercados, por exemplo, como já aconteceu, mercados onde se misturam uma série de animais e espécies de animais, etc. E os vírus também se podem misturar e criar novas estirpes, algumas potencialmente muito, muito perigosas. Convém ter esta ideia muito, muito presente, que muitas vezes é a ação humana que faz surgir os vírus, não por terem sido criados em laboratórios, como algumas teorias da conspiração sugerem, mas porque algumas práticas humanas levam a isto, às vezes simplesmente porque estamos a acabar com determinadas florestas, há determinados animais que saem em determinados lugares, etc., e acabam por contaminar outros, a contaminar humanos, etc., e portanto acabamos por ter aqui um aviso. Depois foi um período muito, muito triste, em muitos sentidos, porque morreu muita gente e nós sabemos que houve aqui péssimas decisões criminosas, e que levaram à morte de muita gente. Há também o discurso negacionista, que por vezes se compreende, desde que não ponha em causa o resto da população. À parte de tudo isso, acabámos também por aprender a ligarmos através de plataformas digitais. Acabámos por perceber também que as plataformas digitais não substituem o contacto humano. Há uma emoção diferente quando estamos juntos, e portanto é um pouco como ir ao cinema ou ver um filme em casa, é um pouco como há aqui relações que são insubstituíveis. Mas por outro lado também percebemos que há muitas coisas que podem mudar
na nossa sociedade e mudar para melhor, precisamente através destas novas plataformas e destas novas maneiras de comunicarmos. Nem tudo será mau, claro. As tragédias terão sempre um lado, podemos dizer, menos mau, nunca positivo, mas menos mau, porque a única coisa positiva numa tragédia era não acontecer, mas acontecendo é possível encontrar nestas desgraças alguma coisa para seguir em frente. E, enfim, é também muito, muito difícil, porque também já era quando a pandemia apareceu e fazia muitas vezes perguntas semelhantes, se iríamos mudar, se não iríamos mudar, se as pessoas iriam ter mais consciência da natureza e da sua relação com ela, etc, etc. Eu disse que na altura que tinha poucas esperanças que isso acontecesse, ainda que houvesse muita gente aí a imaginar que o ser humano teria mudado radicalmente com esta experiência. Ainda assim creio que nós precisamos de algum distanciamento, precisamos de alguns anos para conseguir olhar para este período que estamos a passar e percebê-lo de uma maneira mais clara e objetiva. E espero que um dia possamos tirar ilações realmente importantes para o nosso futuro, porque tem sido assim sempre com as tragédias também. Maravilhoso, olha, nós estivemos aqui reunidos em função também de outras coisas todas, mas do livro Nem Todas as Baleias Voam. Vamos comprar um poeta e a boneca de Koskova. Todos editados pela Dublinense. Muito obrigado, Gustavo. Maravilhoso. Gustavo Farol da Dublinense. E a Xará, até daqui a pouco. Até daqui a pouco.